podcast Cinemação 595. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Laisa Zanetti. Olá, pessoal. Aqui mais uma vez, sempre muito bom estar aqui na presença desses ilustres discutidores do cinema. E vamos lá. E para falar de nacional agora, hein, Lai? Para falar de filme nacional e filme bom, né? O que é importante, a gente sempre gosta, sempre gostoso falar de coisas que a gente gosta. Então, é isso aí. Exatamente. Tô empolgado para falar desse filme. Temos aqui também meu irmão Daniel Cury. Opa, beleza? Finalmente de volta, tô feliz. De volta. Feliz de falar de filme bom, porque se toca Boate Azul, o filme é bom, né? Não tem como ser ruim. Então... Um dos critérios, né? Tocou Boate Azul. Tocou Boate Azul no meio do filme, tá ótimo, tá valendo. Sobe meio pontinho, né, Dan? Opa, com certeza. Não fica com. Não fica. Vai ficar com no mínimo 2,5, então tá bom. 2,5, pois é. É isso. Temos aqui também Camila Henriques. Oi, gente. Feliz de estar gravando sobre esse filme maravilhoso. Obrigada pelo convite, Rafa, mais uma vez. E eu acho que a última vez que a gente gravou foi sobre A Substância, no ano passado. E antes a gente gravou sobre O Que É Esse Companheiro, antes do lançamento do Ainda Estou Aqui, né? Uhum. Foi assim, foi curioso, assim, né? A gente nem imaginava o que ia dar, né? Falar de um filme que espelhava isso. Então, eu tô feliz aqui de falar sobre um filme melhor que esse, né? Melhor que o Que É Esse Companheiro, mas enfim, que eu amei tanto quanto A Substância. Caraca, que demais, hein? Então o próximo filme que você vai estar aqui com a gente vai ser algum gore esquisitão aí. Espero que bom. Espero que bom, pois é. Muito bem, meus amigos, olha só, a gente está reunido aqui, né, para falar sobre Oeste Outra Vez, filme vencedor do Festival de Gramado de 2024 e a nova pérola do cinema nacional. Filme que chegou a poucos cinemas no dia 27 de março de 2025 e a gente vai inclusive falar sobre isso, né? O filme que é dirigido aí pelo Érico Rassi. Nesse faroeste sertanejo não há mocinhos nem bandidos, só homens calejados, românticos à sua maneira, que tentam lidar com o abandono, a solidão e a própria incapacidade de se comunicar. Sem heroísmo, o filme desarma a figura clássica do macho e constrói uma narrativa marcada pela ausência feminina, uma ausência que grita, ecoa e denuncia. Hoje, eu, Dani, Cami e Lai vamos aqui explorar Oeste Outra Vez e vamos dar muitos spoilers, então por isso, né, se você não gosta de spoiler, pula esse episódio, vai ter muita outra coisa aí para você poder ouvir, mas se você não liga para spoilers, fica aqui com a gente porque hoje o papo promete. É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. O senhor era pistoleiro então? No lugar de onde eu venho, a gente fala capanga. Faz tempo que o senhor parou? Por aqui, pistoleiro, né? É, sim, senhor. Chegava aos cinemas no dia 27 de março de 2025 o filme Oeste Outra Vez. Filme dirigido e escrito pelo Érico Rassi e que não tem aí, né, informações sobre o orçamento do filme, né? Mas a gente vai passar um pouquinho mais para frente aí o quanto que ele foi impactado aí, né, na parte da bilheteria e tudo mais. Mas vale ressaltar que o filme é ambientado aí no sertão de Goiás, né? E aí a gente acompanha a história do Totó e do Durval, cuja trajetória se entrelaça de uma forma trágica, né? Ambos são abandonados aí pela mesma mulher e isso acaba despertando uma rivalidade intensa e destrutiva. O filme acaba se inspirando nos elementos clássicos, né, do faroeste, e a gente vai ver essa angústia e essa amargura aí daqueles que se veem perdidos sem apoio de quem amam e como muitas vezes, né, eles ficam vulneráveis e entram num ciclo muito destrutivo. O filme tem a trilha sonora do Gustavo Montenegro e a produção é da Cristiane Mioto e da Lidiane Reis. Na equipe técnica, vale destacar aqui o André Carvalheira, que é diretor de fotografia, que faz um trabalho maravilhoso aqui. Temos também a Carol Tanajura, que é a diretora de arte do filme, também
precisa ali, né, em tudo que a gente vê em cena. Temos os montadores, o Leopoldo Joy Nakata, e temos também o próprio Érico Rassi, né, que trabalhou com algumas partes da montagem aí. No design de produção, a própria Carol Tanajura faz esse trabalho, e a gente pode também dizer que como montador de som a gente tem a Olivia Hernandes Fernandes e a Débora Morbi fazendo a montagem de som, enquanto o Vitor Coroa é o editor de efeitos sonoros e o Ricardo Zollner é o autor da mixagem de som. O filme ele é distribuído pela O2, né, e conta com a produção da Rio Bravo Filmes aí, que é a produtora justamente do Érico Rassi. Bom, para voltar um pouco sobre a questão da bilheteria e de valores do filme, né? Eu quero parafrasear aqui a querida Carol Almeida, que gravou recentemente aqui com a gente, e começar esse podcast justamente falando que Oeste Outra Vez é um daqueles filmes grandões, do tipo que a gente assiste e sabe que tá vendo uma peça importante de arte no cinema brasileiro. É um dos filmes do ano, sem dúvida. Só que como 99% dos filmes brasileiros feitos sem orçamento para divulgação, ele está sendo exibido em quase nenhuma sala desse país, e muita gente olhava, né, para o Oscar e falava, agora isso vai mudar e tal. E o Oeste Outra Vez traz pra gente essa realidade, né, do que é o cinema nacional hoje ainda sem o cinema chegando propriamente ao público. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei uns dados aqui que a Ancine, né, publica dentro lá do painel dela, os dados são atualizados semanalmente. Oeste Outra Vez teve um público aí de cerca de 5.126 pessoas, com uma renda total de R$ 94.263,52. Então, um pouco mais de R$ 94 mil. Só a título de comparação, o Ainda Estou Aqui teve um público acumulado, né, de 5 milhões de pessoas, mais de 5 milhões, quase 5 milhões e 700 pessoas, com uma renda acumulada de quase 117 milhões de reais. Então, dá para perceber a diferença gritante de público e de renda acumulada, né? Eu queria começar por aí, assim, porque antes da gente mergulhar propriamente no filme, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, como é que vocês veem essa pouca ou quase nula aderência aí de Oeste Outra Vez, ou a falta, né, dele estar representado nos cinemas. Como é que vocês veem isso, já pegando um pouco desse gancho de um filme nacional, né, pós Ainda Estou Aqui? Falando no meu caso, sou de Manaus, então esses filmes, eles geralmente não chegam aqui. Ele, inclusive, saiu de cartaz já. Eu vi o que vai estrear agora no próximo fim de semana, né, do que a gente está gravando, e ele já saiu de cartaz. Ficou em cartaz 2 semanas e as pessoas todas reclamando que em horários muito ruins, assim, no cinema de rua do centro de Manaus, que dá oportunidade para esses filmes, que é mais focado nesse tipo de filme. Só que tem uma questão aí. Eu vi o filme num festival ano passado. Foi assim, se eu não me engano, foi a segunda exibição dele depois de Gramado, que foi no festival aqui em Manaus, no Olhar do Norte. Só que ele só foi exibido no Olhar do Norte porque um dos atores é de Manaus, que é o Adanilo. Faz um dos capangas, né? Um ator maravilhoso, tá crescendo bastante, fez novela agora. Esse foi o motivo pelo qual o filme foi exibido, encerrando o festival aqui, antes mesmo de passar na mostra. Então eu até brinquei quando eu cheguei na mostra, falei, olha, já assisti o filme antes de vocês, chocada com isso aqui, né? Enfim. E ele passou no cinema aqui, primeiro porque esse cinema, ele dá mais oportunidade, ele traz esses filmes, assim, né, ele tem um viés, assim, mais desse cinema de arte e trazer muito cinema brasileiro, mas também, assim, com esse apelo de ter o Adanilo, né, assim, o Motel Destino, ano passado, que tinha uma atriz amazonense no elenco também, Isabela Catão, ele teve isso também, ele ficou em cartaz um tempão aqui. Tanto em cinema de shopping quanto de rua. Não sei se fez uma grande bilheteria aqui, mas é algo sintomático, assim, mas ao mesmo tempo ele não fez esse barulho. O Oeste Outra Vez Só que pra mim é meio que esperado, assim, a gente fica triste, mas não desapontado, porque a gente sabe que o Ainda Estou Aqui é uma coisa muito fora da curva, ele tinha muitos elementos pra fazer o filme ser um sucesso. Ainda assim, eu fico muito surpresa com o sucesso gigantesco dele de bilheteria. Mas assim, ele tinha Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Celton Mello, era do
do Walter Salles. Tinha, assim, a Sony, né, que colocou um dinheiro de divulgação, de marketing do filme no Brasil mesmo, muito forte. Então, o Oeste Outra Vez, ele não tem, né, esse marketing gigantesco, né? Acho que ele foi muito no boca a boca, principalmente da crítica, que abraçou muito o filme. Então, assim, não é surpreendente. Assim, a gente tenta fazer nosso papel, assim. Eu falei bastante desse filme nas minhas redes sociais. Tentei, assim, puxar as pessoas, mas é aquela coisa, né? Assim, infelizmente, ele não estava muitos cinemas no Brasil, né? Ele não tá em muitos cinemas e não tem muitos horários, e não tem esse atrativo, assim, de ter uma atriz, assim, super famosa que chame esse público no sentido, assim, de que a gente sabe que um dos chamarins foi, assim, Fernanda Torres vai vingar a mãe no Oscar, né? Vamos ver esse filme. Sim, é verdade. Filme, várias questões, assim. Então, o filme não chamou isso porque realmente ele também não precisava ter isso, né, gente? Assim, é aquela coisa. O Vitória, ele foi um sucesso de bilheteria e a gente sabe o motivo, né? É muito esse apelo ainda do Ainda Estou Aqui. Eu acho que o Ainda Estou Aqui acabou virando um filme evento, né? Que é um outro fenômeno, né? Assim, os filmes eventos são aqueles filmes que tem muito mais ao redor do filme do que só um filme, mas junto, um filme de qualidade, um filme bom, consegue esse tipo de sucesso. Eu acho que tem duas questões. Primeiro, a questão que a gente sempre discute, né, da distribuição. Eu acho que os filmes brasileiros precisam ter, mesmo, né, como depois de ganhar um Oscar e tal, a gente precisa de algum tipo de estímulo para que eles tenham mais, que eles fiquem mais semanas, né, porque eles conquistam público geralmente num prazo mais longo do que esses blockbusters gringos, assim. Então acho que talvez, assim, se ele ficasse mais 2, 3 semanas lá no cinema de Manaus, que a Camila falou, talvez, né, conseguisse chamar o famoso boca a boca e ia chamar mais pessoas. Só que, por outro lado, eu acho que por mais que eu tenha adorado o filme, por mais que, né, enfim, ele tenha caído no gosto da maioria das pessoas que gosta de cinema, eu não consigo ver o Oeste Outra Vez como um filme muito popular. Ele tem um tempo bem lento, ele tem um estilo, tem uma proposta que é justamente que combina muito mais com esse filme de festival, esse filme que foi o que ele fez, né? Ganhou Gramado, depois fez um circuito de festivais, passou em vários lugares, né, em festivais e tal, e aí agora tá vindo pro cinema comercial. Então eu acho que ele com certeza não é um filme que faria uma grande bilheteria. O que ele poderia é fazer um pouquinho mais e chegar a um pouco mais de pessoas, né? E daí causar o debate que ele traz, né? Sobre masculinidade e tal, que isso não deixa de ser super interessante, super importante também. Mas, assim, é aquilo. Não sei se também seria um filme que conseguiria um público muito grande. O público geral que foi lá, que participou do evento do Ainda Estou Aqui e que vai ver filmes com um tempo acelerado, eu não sei se esse público ia gostar do Oeste Outra Vez, entendeu? Se eu não tivesse visto o filme em festival, eu não ia conseguir ver no cinema. Porque eu não tinha um horário compatível, que não tem cabine, mesmo que tivesse, eu trabalho no horário que costuma ocorrer as cabines, né, que é de manhã. Então eu não teria conseguido, a não ser que tivesse a cabine online, que pelo menos não recebi. Tem isso, né, assim, eu conheço muita gente que gosta de cinema, que escreve sobre cinema aqui em Manaus, que não conseguiu ver o filme por conta dessa janela muito curta, né, então ao mesmo tempo eu fico um pouco decepcionada de ver uma galera que ficou, nossa, cinema brasileiro, que incrível, que não deu a mínima pro filme, né? Que a gente sabe que é de ocasião, né? Eu acho que acontece muito isso nessa época, nesse frenesi, esse evento todo que foi Ainda Estou Aqui. Qualquer evento coletivo ou entrevista sobre algum lançamento nacional, muito se falava e perguntava sobre isso, né? O que este momento do Ainda Estou Aqui significa para o cinema nacional dali para frente, né? Da questão da distribuição e da gente conseguir colocar esses filmes no cinema de uma forma efetiva, assim. O que a gente vê, e assim, o que eu ouvi de muitos cineastas e pessoas que eu entrevistei, é o que a gente sabe, que o brasileiro ama se ver no cinema, o brasileiro ama o filme nacional. Ele não consegue ver porque não tem esse acesso, é difícil, então assim, a gente vê o disparate de situações que acontecem quando você tem um filme como Ainda Estou Aqui, que tem o Walter Salles, que tem a Sony, que tem um investimento financeiro para colocar o filme lá fora, para distribuir, para colocar nas salas, etc., que tem essa grande propaganda que, óbvio, ter
Fernanda Torres e esse discurso todo em torno da campanha faz muita diferença. Mas é muito triste, ao mesmo tempo, da gente perceber que, sabe, é uma vez a cada 20 anos que a gente consegue ver uma coisa dessa no nosso tempo de vida, porque todos os outros filmes brasileiros que a gente vê ao longo do ano, que são filmes belíssimos e tão bons quanto, ou se não melhores, que eu ainda estou aqui, muitas vezes não conseguem chegar porque simplesmente não tem espaço. E assim, aí esse filme vai agora, ele vai ficar, sabe, não passa no cinema. Aí vai demorar quanto tempo, quantos meses para ele conseguir chegar no stream de alguma forma, para o acesso ser mais amplo para quem não tem cinema, para quem não tem acesso, enfim. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que é uma pontinha de esperança que a gente viu ali com Ainda Estou Aqui, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para outra coisa, quando a gente olha, por exemplo, para o Oeste outra vez, a gente vê que o buraco é mais embaixo mesmo, sabe? Que não mudou nada da noite para o dia e não vai mudar enquanto não tiver investimento, todas aquelas coisas que a gente já sabe, né? A gente terminando de almoçar aqui, já sobe pra lá então, né, Domingo? É sim, senhor. Vocês trabalham sempre assim, duplo? Sempre que pode. É bom outra pessoa por perto, que é um ajudando o outro, né? O senhor pode ficar tranquilo. A gente é sério, trabalha direitinho, né, Domingo? É assim, senhor, viu? Uma beleza, né, dentro do Oeste outra vez, por revelar pra gente justamente essa realidade, assim, né, porque realmente muita gente, depois de ver o sucesso de Ainda Estou Aqui e tal, achou que o cinema brasileiro nasceu a partir do Oscar 2025, né, gente, tipo, tem uma galera que acha que o cinema brasileiro só produziu porcaria até o 2025 e agora tá redescobrindo aí o cinema nacional, vendo obras muito boas, mas é isso, é falta de acesso e tudo mais, e ainda existia tudo isso, né, o próprio nome do próprio Walter Salles, a grana, né, que tem por trás do Ainda Estou Aqui e tal, e os números refletem isso. Se a gente for ver justamente esses números que a Ancine divulgou, o Oeste outra vez é uma fração ali do que o Ainda Estou Aqui se tornou, então realmente é impressionante. Mas eu acho que para além dessa reflexão sobre o próprio mercado de cinema brasileiro, eu acho que o Oeste outra vez ele também tem essa coisa poética muito bonita de trazer pra gente essas reflexões para o que a gente é. Então ele reflete tanto essa questão mercadológica da questão do cinema, mas também reflete a questão da masculinidade, né? A questão do próprio fazer cinema, como o filme tem, ele é muito técnico, né? Ele tem muitas coisas interessantes nele, muito bem filmado e tal, e eu acho que a gente consegue reparar isso. E aí eu queria já entrar com vocês nessa parte do filme que eu acho que é mais interessante, porque a gente pode dizer que justamente o Érico Rassi, né, ele queria falar justamente sobre esses homens violentos, mas ao mesmo tempo super frágeis, né? Então ele coloca na abordagem central do filme justamente essa questão da masculinidade. E aí aqui a gente vai ver que não existe herói. E isso é muito maluco de você assistir um filme e não ter uma pessoa pra você se agarrar a ela e falar assim, não, esse daqui é quem vai me proteger, é esse que vai me contar a história, é esse que vai, né? Aqui a gente não tem isso. A gente, em vez de ser apresentado aqueles heróis viris, dominadores, né, típicos do faroeste clássico, que aqueles caras que a gente via espumando, né, masculinidade, testosterona e tudo mais, em Oeste outra vez a gente vê homens sendo retratados de uma maneira super frágil, emocionalmente ineptos, né? Sempre propensos à violência, justamente devido a essa incapacidade de lidar com os sentimentos deles, né? E isso fica claro já desde o começo, porque a gente tem uma figura feminina que aparece a maior parte do tempo de costas, indo embora, e depois a gente fica só nesse ambiente hiper masculino. Eu queria saber, assim, como que a ausência dessa figura feminina, né, com exceção justamente dessa aparição da Luísa aí no começo do filme, né, influencia a dinâmica entre os homens e a exploração dessa masculinidade do filme para vocês, assim. Essa própria ausência se torna uma presença que permeia o filme todo? Sim,
Não, sim, assim, é muito interessante essa escolha, né, de a única vez que a gente vê uma mulher no início e ela de saco cheio indo embora, deixando os dois brigarem ali, né, assim. Sim. E como isso já mostra o quanto eles são fracos, o quanto eles são, eu vi em algumas críticas esse adjetivo é muito, muito certo, isso, patéticos, assim. E o filme, essa construção do filme, o uso do faroeste para falar disso, para falar dessa ausência, que realmente ela é sentida em todo o filme, mas eu não sinto que também é só a ausência daquela mulher específica. É a ausência da presença feminina, a ausência da presença é ótima, mas a ausência de uma mulher ali como posse para fazer as coisas para eles, que a gente vê muito no personagem do Antônio Pitanga, né? Sim. Essa coisa assim a mulher como uma figura fundamental ali, e que se eles perdem essa mulher, eles acabam inventando também uma outra história para não mostrar as fragilidades dele, como acontece com o Antônio Pitanga, né? Prefere dizer que a mulher morreu do que foi abandonado. Isso até é interessante porque a gente vê os outros dois chorando ali, né? E eles aparecem muito em dupla no filme, né? Assim, muito sentados no bar. Tem um momento ali que a gente vê o Ângelo Antônio no bar e a gente vê o banheiro masculino e o feminino. E o feminino tá fechado por várias caixas, tem vários entulhos ali fechados na porta do feminino. Eu acho sensacional, assim, porque o visual do filme, ele também mostra ali que elas não são bem-vindas. Assim, por mais que eles sintam falta delas, elas não fazem parte da vida deles, assim, por inteiro, né? Não tem um ambiente propício para recebê-las, né, Cami? E eu acho ótimo aquela parte a gente vê isso, o Jerominho, né, também falando, que é o cangaceiro ali, o cara que vai tentar, né, fazer o atentado em cima do Babu ali, né, do Durval. E o próprio Antônio Pitanga também repete isso, que é aquele lance deles, a hora que eles estão conversando, eles falam assim, você não teve mulher, não? Daí o cara fala, eu até tô pensando em ir lá pra cidade, daí eu arranjo uma mulherzinha, aí trago ela pra cá. Uma coisificação total, né? Tipo assim, arranja uma lá, né? Tipo, pra cuidar aqui, deixar as coisas ajeitadinhas. E aí a louça do cara horrorosa, nojenta na pista. Gente... E essa conversa de arrumar uma mulherzinha pra cuidar da casa, assim, cara, eu sou do interior, então isso é uma coisa assim que você ouve no interior o tempo todo, é a coisa mais comum do planeta, é essa conversa, assim. Então é muito interessante que o filme pega isso de uma forma muito honesta, que é uma realidade na grande maioria, pelo menos do Brasil, assim, e ele traz isso sob uma ótica pra rir desses caras, fazer uma crítica, mas ao mesmo tempo que ele ri desses caras, ele ri com muito respeito a uma história que fez com que a realidade fosse essa, assim. A Cami falou uma coisa que ela da ausência da presença ou algo assim, mas eu acho que é muito isso, assim, o filme, a ausência da mulher no filme, ela é presente o tempo todo, né, então você sente a cada momento do filme que o fato delas não estarem ali causa alguma coisa pra gente, às vezes causa um riso, causa um absurdo, mas é construído realmente nos detalhes, assim. Então eu acho isso particularmente fenomenal, na forma que o Érico Rassi conseguiu trazer isso, e de uma forma que ficou muito engraçada, porque era uma coisa que eu não esperava que eu fosse rir o tempo todo com esse filme, assim. E eu achei isso maravilhoso. O uso do faroeste, que a gente está nesse momento de ver o faroeste revisitado pela ótica feminista, pela ótica queer, já tem um tempo, né? Assim, Brokeback Mountain foi em 2005, 20 anos, meu Deus. Como a gente tá vendo os códigos do faroeste serem reestabelecidos, serem reinventados. O filme da Jane Campion, eu lembrei muito do filme da Jane Campion, o Ataque dos Cães, que é sobre masculinidade também, o papel do homem, né? Como eles... Mas ali tem uma mulher, né? Tem a Kirsten Dunst, que é um móvel na sala, né? E vocês estavam falando daquela coisa do ambiente não ser hostil para as mulheres, mas eu acho que tem até uma dualidade aí, tipo, ele é hostil para
para as mulheres porque não tem uma mulher, né? Assim, é meio que como se a gente estivesse vendo uma coisa tipo assim, se depender só do homem, nada vai ser. Nada vai dizer bem-vindo para uma mulher, né? Então acho que eu não sei, eu vejo muito isso, né? Até vocês falando, estava pensando, nossa, se tivesse uma mulher naquele lugar, eu não tinha filme, né? Eu falava, gente, chega, não sei o que, dá uma finalizada na coisa. E fica essa coisa ridícula, né, patética desses hominhos brigando, porque justamente, né, por isso, assim, porque eles estão todos sozinhos. E eu achei muito legal, tipo, tinha algumas cenas nos bares, né, principalmente no final, que você vai vendo, eu fiquei prestando atenção, falei, vai aparecer uma mulher, pelo menos, sei lá, servindo, e não tem nenhuma mulher, né, acho que o Érico fez questão, acho que de falar, não pode ter nenhuma mulher, tipo, sei lá, trabalhando no boteco, né, pra dizer que é um ambiente inteiramente masculino. E eu acho que é muito interessante a forma como ele lida com essa aridez, né? E aí a aridez tanto dos cenários, né? Aquelas cenas de longe, sim, remetendo ao faroeste, mas a aridez da vida deles e a aridez das casas, onde você não tem nenhum toque feminino, porque assim, e aí essas questões que falam, né, tipo, quando falam de masculinidades, do homem de repente encontrar o seu toque feminino, encontrar algo de feminino, porque a gente, na nossa sociedade, colocou como sendo feminino tudo que tem a ver com o cuidar, tudo que tem a ver com o limpar, tudo que tem a ver com, né, o mínimo de asseio e tal. Então, o filme acho que brinca com isso justamente desse jeito que fica divertido, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos até tosco, né? Porque você vê aquelas casas, eu não esqueço da cena lá do senhor lá, né? Que o matador lá, se penteando num espelho, assim, do tamanho que não cabe o olho dele no espelho, né? E ele só tem aquele espelho. Você acha que ele vai comprar um espelho? Você acha que ele vai... Não, deixa eu, sei lá, ajeitar, montar o espelho. Não vai, é aquilo lá que ele tem e pronto. É o extremo do brucutu, porque o cara não consegue. E eu acho, assim... E aí fica engraçado, tá? Uma das cenas mais interessantes que eu acho é a que tem lá o Adanilo, que é justamente o mais jovem, né? Que talvez tenha algum pouco de acesso a algo um pouco diferente, porque ele tá numa geração já mais nova, talvez, que fala, quer conversar? Vamos conversar? Aí eles sentam do lado do outro e eles não sabem conversar, porque eles têm zero habilidade. Eles não têm nem, acho que, o vocabulário para expressar o que eles sentem, né? Exato. Eles não sabem lidar. E eles têm, acho que, uma coisa também muito de mostrar para os outros, né? Então, assim, o Durval quer matar o Totó, né? Ele quer matar o Totó também porque porque ele roubou a mulher, porque esse tipo de coisa. Não, desculpa, né? O Totó quer matar o Durval, falei errado, perdão. Ele quer matar o Durval porque o Durval roubou a mulher dele, né, na cabeça dele, né? Mas a gente tem que pensar também que, assim, ele também quer fazer isso para mostrar pros outros, né? Pros outros, ele botou no ataque, ele é homem, que ele não deixa a mulher largar ele, entendeu? Sim. E a mesma coisa com o outro, né? Quando descobre que tá um homem que é o novo marido da ex-mulher dele, ele fala, então eu preciso, agora que vocês falaram pra mim, eu não posso nem fingir nada, eu tenho que matar esse cara pra provar que é a minha masculinidade, né? E aí aquela cena e essas cenas todas ficam engraçadas, e é muito interessante como elas ficam engraçadas, mas se você tivesse um timing um pouquinho diferente, você ia ter um sketch de humor, né? Um filme de comédia escrachado, é só por conta do timing que talvez algumas pessoas não deem tanta risada, ou por conta desse timing que esse humor fica mais subjacente e talvez fique mais engraçado ainda para alguns, né? Assim. Falou do Danilo, dele ser mais jovem, e é pontuado isso, né? O tempo todo eles estão o parceiro dele tá desfazendo dele, porque ele não tem experiência, você nunca teve uma mulher, não sei o quê. Até na hora do confronto ali, ele não sabe o que ele tá falando, ele não tem experiência e tal, assim, é interessante isso também de medir a masculinidade, de medir o que você sabe ou não sobre a vida. Você, no caso dele, já teve uma mulher, né? E eu achei tão interessante porque eu vi algumas críticas falando que esse é um filme que ele mostra a tragédia auto-infligida da masculinidade. E é muito isso mesmo, essa representação de mostrar esses homens o tempo todo se ferindo, e eles não sabendo lidar com esses sentimentos que vão brotando ali dentro deles. Então, quando você explora essa relação entre esses homens que são violentos, eles são emocionalmente super
feridos também, né? Eles só conseguem se abrir, e o filme deixa isso super claro também, né? Que muitas vezes com a bebida tá o tempo todo ao redor deles ali, ajudando de alguma forma que eles consigam ter algum tipo de sensibilidade, sabe? E é nesses momentos que eles conseguem se abrir um pouquinho mais e ali eles vão conversando. Então quando cria-se, né, uma espécie de uma fraternidade masculina autodestrutiva ali entre eles, e tudo isso é alimentado por essa empatia ressentida, sabe? Onde eles só sabem lidar dessa forma. Então, cara, e inclusive essa cena que o Dani falou é muito boa quando os dois estão sentados, porque tem esse diálogo e depois a gente vê esse assassino, né, esse cara aí que é o Antônio, indo atrás do novo marido da ex-mulher. Ele mata ela, e depois quando ele tá com a arma apontada pro Totó e o Totó fala, eu fui atrás dele porque ele roubou minha mulher, ele fala, que é isso? Não existe esse negócio de roubar a mulher. Sim! É uma coisa tão ridícula, né? Então tem uma coisa tipo de fraternidade entre eles, e é isso, eles vão se alimentando com essa empatia deturpada entre eles, e eles só sabem se relacionar dessa maneira. E é uma coisa tão escancarada, né? Uma coisa tão estridente quando você vê, que a primeira impressão que dá é essa coisa meio ridícula, patética, até como a gente falou aqui, mas isso quando você começa a pensar em outras camadas, você vai vendo que esse tipo de comportamento ele se repete em outros níveis na sociedade, de uma maneira às vezes silenciosa, né? Isso é muito maluco de pensar. É triste, né? Assim, pensar triste. Por que o senhor não arruma uma mulherzinha menos complicada, seu Totó? Porque eu gosto dela. Tá. E além do mais, é difícil arrumar outra. Mas até que o senhor não é dos mais feios como esse que a gente vê por aí, não. Tem ponto que o filme toca da bebida, do início ao fim. Não só eles confraternizando em bares, mas se você vê, por exemplo, a casa do Babu, é só garrafa ali, é só garrafa. A única companheira dele, né, assim, a bebida, e como eles têm momentos mais sinceros e também mais violentos, né? A gente sabe que a bebida tem esse fator, assim, e que o alcoolismo é uma doença que muita gente não considera doença, né? Porque não sabe até onde termina o beber socialmente e o beber o dia inteiro, ter esse vício, né? E no caso deles fica implícito ali, né? Que a bebida para eles é parte ali, não é só confraternização, é o expurgo mesmo. É a única válvula de escape que eles conseguem ter de alguma forma, né? Porque assim, são personagens, são homens que se reúnem para sentir pena de si mesmos, mas ao mesmo tempo eles não conseguem externar os sentimentos deles, e a única forma que eles conseguem ter para aliviar isso de uma certa forma é a bebida mesmo, né? Tanto que ela está presente o filme todo, assim, desde deles bebendo na rua, nos bares, dentro de casa, até nas garrafas jogadas pelo chão, assim, pelas estradas. Então é meio que um fantasma ali o tempo todo, né? E a bebida, especificamente a cachaça, né? Um negócio forte, assim, e tal. Sem vitamina C eles não ficam, porque ficam... ficam chupando limão lá, fica com vitamina C. Vitamina C. Porque Goiás, é muito quente lá, e aí tem que tomar muita vitamina C. Tem que dar um limãozinho, mas aí eu achei interessante. Tem até, assim, dá pra dar até uma refletida sobre a questão, sabe, tipo, desenvolvimento da fase oral, uma coisa meio psicanalítica, do sentido quase como um apego emocional, como uma criança, para tratar da imaturidade deles, né? Que uma criança tem com a chupeta, com a naninha, sabe? Essa coisa de você precisar de alguma coisa, porque se ficar só você puro,
você não sabe lidar, né? Você precisa então acho que o copo, né? A bebida, esse ritual, né? E aí tem toda aquela questão que remete ao faroeste e a esse respeito que você estava falando, Rafa, né? Esse respeito entre eles, de alguma maneira, tem esse ritual, né? Chega, senta, mesmo que você queira matar a pessoa, está lá do lado um do outro, bota a cachaça, toma aquele gole, e aí isso ajuda, mas também é o ritual que remete àquela coisa do faroeste com a arma punhada e toda uma dança, né? Quase que uma dança, no sentido de eles estarem sempre se analisando e tal, né? Acho que é interessante também pensar nisso, assim, né? Nesse papel da bebida, né, dela estar presente nesses espaços, assim. Não, e você sabe que você até estava comentando antes sobre o cenário, né, essa coisa dessa paisagem árida e tudo mais. O próprio diretor, né, descreveu essa paisagem como árida, áspera e seca, como os próprios personagens, né, e ele fala justamente sobre como a paisagem incorpora esse ambiente, esse sentimento desses homens que a gente está vendo. E aí a gente vai ver ele trabalhar com os planos bem abertos, assim, justamente dando, né, essa sensação de que aquelas pessoas estão à deriva, é uma coisa solta, uma coisa muito ampla, sem conexão assim com as outras coisas e tudo mais. E o cenário mesmo representa esse lugar isolado, né, que contribui justamente para essa manipulação desses comportamentos violentos. Então tudo isso a gente vai vendo. E eu acho muito legal também que a gente percebe algumas coisas logo no começo do filme, né, que eu acho muito bom. Primeiro, que o filme já começa, né, com esse embate entre os dois, e a gente já percebe que ali tem uma questão super tensa e tudo mais. Depois a gente já tem, em seguida, assim, logo no comecinho do filme, a proposta, né, que é feita ali do Totó pro Jerominho, né, para assassinar o Durval. Aí já tem uma coisa também da própria masculinidade, que é ali a gente vai vendo a falta de diálogo, a falta de, né, o senso, assim, tipo, eles não se aprofundam muito no assunto. O Jerominho nesse diálogo é aquela coisa meio de comédia mesmo, porque tem uma hora que ele fala 2 vezes, é duro, né, é duro, só isso, assim, não consegue desenvolver. Ele se vende como um pistoleiro, que na real depois a gente percebe que ele não é um pistoleiro, né? Que ele meio que quis contar uma vantagem ali pra mostrar, enfim, o muque, né? Pra mostrar o muque, exatamente. E aí a gente vai vendo essas coisas, mas quando a gente tem aquela interação em que o Totó vai até o Durval e os dois vão pro bar, e aí a gente tem aquela câmera aberta com um de cada lado. Nossa, tem umas coisas ali que eu acho que é de uma delicadeza justamente da fotografia, do diretor, né, que a gente vê, que eles ficam os dois enquadrados na tela ali, um de cada lado, e no meio deles tem os carros, lá no fundo, né, e os carros eles estão posicionados exatamente como os personagens estão posicionados. E quando ele fecha um pouco mais a câmera e vai pegar um dos personagens, a gente sempre vê o carro do personagem que tá do lado, a gente não vê exatamente o carro do personagem daquela pessoa que tá falando, como realmente é uma demonstração ali, né, simbólica de que um alimenta o outro, que um tá sempre fazendo os movimentos perto do que o outro faria. Então, por mais que às vezes a gente olhe, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas às vezes a gente olha para essa situação e dá a perceber que o Totó é um cara mais simples, mais, sei lá, mais bronco assim e tal, e que talvez o Durval seja um cara um pouco mais racional, um pouco mais, né, meticuloso ali e tal, mas no final das contas é essa que é a questão, tipo, eles são a mesma coisa, essa irmandade masculina tóxica ali tá representada ali o tempo todo, com todas essas relações, né? Mesmo quando a gente vê, por exemplo, o Totó jogando uma sinuca e no meio do jogo ele joga de qualquer jeito, pega o taco e bate do lado. Tipo, não existe uma regra, não existe uma, sabe, não existe uma construção ali. Eles estão o tempo todo se ferindo, estão o tempo todo se colocando em deriva, realmente. E tentando se provar, né? Se provar. Tem um momento lá da sinuca, acho que mais pro final, que eles dão jogas, né, com força pra mostrar que tem
que tem força, que é onde também eles conseguem colocar a raiva, né, deles, assim. Dá uma extrapolada e tal, né? Exatamente. Aquilo que o Duval repete, né? No início e no final, quando a gente vê o bilhete dele, né? Você gosta de liberdade, mas não sabe libertar, né? Assim, como ele também lê o outro, né? Tem uma leitura do outro, né? Porque ele se reconhece. Assim, mesmo. Exato. Sim. Exato. Se reconhece. Uma coisa que você comentou, Rafa, que eu achei absurda a fotografia noturna desse filme, né? Sim. Como ela tá de uma qualidade absurda, assim, até importante citar a direção de fotografia do André Carvalheira. Nossa, eu adorei a fotografia do filme, assim, claro, toda ela, mas as cenas noturnas, assim, é muito comum a gente ter cenas noturnas que são muito escuras, ou que você não entende direito, e aqui tá, sabe, super bem trabalhada, assim, super bonita, assim, e tem até uma cena que é lusco-fusco, né, que é o fim de tarde, quando o outro matador resolve do nada matar o cara que tá com a ex dele lá, né. Com a Gracinha, né? Que era a Gracinha. E uma coisa que eu ia comentar sobre essa questão assim deles não saberem colocar, né, os sentimentos, deles não saberem falar sobre o que eles pensam. Nessas horas a gente, assim, tem a hora da carta, né? Que você vê que tem lá um saber que dá para ser trabalhado, ou seja, não é uma falta total de acesso, né? Eu brinquei falando, não tem nem vocabulário porque eles estão sentindo, mas talvez tenha, não, eu acho que tem, porque ele mostra isso na carta, mas eu acho que é muito bonito como o filme trabalha as músicas, né? Tem 2 músicas do Nelson Ned, tem a Boate Azul e tal, que são músicas que são a poesia que eles têm acesso, né? E eu tava pensando muito no que quando a gente entrevistou aqui no Cinemação, Rafa, a Denise Fraga já faz uns anos, né? Já faz um tempo, mas ela fala muito sobre essa questão do tipo, de você ter acesso a grandes autores, como isso faz você sofrer mais bonito, né? Essa Sim. coisa do você às vezes consegue colocar em palavras ou consegue dividir com um poeta, com algum grande poeta, um grande pensador, aquilo que você sente. E essas pessoas, eles têm acesso à poesia, que é uma poesia maravilhosa, né? Que são essas grandes músicas que tocam nas rádios, que eles ouvem, os grandes músicas que falam sobre a dor do amor, a dor de perder alguém, enfim, o sofrimento e tudo mais. E eu acho interessante isso, de pensar que eles teriam como acessar essas palavras, acessar essa poesia e refletir sobre isso e trabalhar o sentimento deles. Se é o caso, né, de dor de amor, se é o caso de você realmente estar sofrendo por ter sido largado ou sofrendo por enfim, não ter dado certo no seu relacionamento. E eu acho muito interessante de pensar isso, assim, as músicas estão lá para falar isso, né, para falar sobre essa dor, mas eles estão tão presos nessa coisa de se provar, de mostrar sua virulência, de mostrar a violência deles, de mostrar que é mais macho e tudo mais, que eles não se permitem acessar isso, trabalhar e colocar para fora o que eles sentem. Então eles só colocam em forma de violência e sempre em forma de vingança, porque é como eles aprenderam, né? Mas o que eu quero colocar aqui é assim, que eles, tá lá, né? Tá presente, a poesia tá presente na vida deles, se eles souberem ouvir, né? No sentido de refletir, né? Porque eu acho que é bonito isso, assim, de você pensar no... É isso, às vezes você ouve uma música, você chora lá e toca a vida pra frente, né? Exato. E eles não estão sabendo fazer isso, não estão sabendo lidar com isso, e o tocar a vida pra frente é o se vingar e depois recuperar a mulher, porque o que eles querem, na verdade, é chegar pra... Tanto que tem aquela fala que eu acho interessante, né? Que eu acho que é até o personagem do Adanilo que fala, né? Ele fala... o que você vai fazer agora? Vai atrás dela, que agora ela tá solteira. Tá solteira, você acabou de matar. Você acabou de matar o cara, né? Então, é uma visão que, claro, coisifica, né, a mulher, no sentido de, ela é só, né, ela vai ficar como se ela fosse ficar com quem eles acharem que elas têm que ficar, né, com quem sobrar e tal. Mas é essa visão de conquista, como se só dependesse realmente do macho matar o outro lobo, né? Assim, essa coisa do matou aqui, tá lá a fêmea pronta, né? Sim. Então essa visão, mas é isso, tipo, eles estão num mundo que, apesar de ser áspero, apesar de ser todo inóspito e tal, eles estão lá, a poesia está lá presente na vida deles, né? É só eles quererem ouvir ou se sensibilizarem com ela, né? A gente tá fugindo do pessoal de índole ruim.
E se não for incomodar muito, a gente estava querendo ficar escondido aqui na sua casa um tempo. Quanto tempo? Uns 2 meses no máximo. E até a ideia dessa música, tipo, tudo passará, traz essa ideia de uma repetição contínua, né? Tipo, vai passar, beleza, vai passar, mas depois vai vir outra coisa igual, e daí vai passar e outra coisa igual. Então, tipo, fica. Não há uma mensagem positiva, isso que eu quero dizer, sabe? Ou um laço de esperança ali de alguma forma, né? É sempre essa coisa deles ficarem se autoalimentando ali. Sim. E tem uma outra coisa também que acho interessante de refletir, que tem acho que uns 2 momentos que falam, né, sobre arranjar outra mulher, né? Assim, mas ela te largou, você foi com outro e tal, não dá pra arranjar, né? Tipo, o cara fala, não, eu quero ela de volta, porque arranjar outra é muito difícil, né? Tipo, eles falam, acho que uns 2 momentos tem falas nesse sentido, de falar trabalho. Assim, dá trabalho, não é difícil. Ele fala, dá muito trabalho arranjar uma mulher, porque o cara tem que vestir uma roupa bonita, conversar, né? Tipo, sabe, conquistar, sei lá o que, né? Na cabeça dele, mas assim, dá trabalho e é isso, né, tipo, é mais fácil que a comodidade do que o outro chama de arranjar uma mulherzinha, né, já tá com aquela lá, é só pra fazer companhia mesmo, então sei lá, interessante ir refletindo sobre isso e como essas coisas casam com as músicas e como, enfim, é tudo uma questão de eles parar, assim, uma grande solução seria cada um sentar e refletir, colocar em palavras, fazer uma terapiazinha rapidinho, pelo menos rapidinha, e já resolvia muita coisa, né? Sim. Eu acho que o uso da música no filme é uma das partes mais sensacionais, assim, porque eu acho que engloba toda a contradição desse contexto ultramasculinizado, assim, porque são clássicos do cancioneiro nacional, músicas que todo mundo conhece, que são super acessíveis, e elas são extremamente sentimentais. Tanto que o filme abre e fecha com músicas que falam de uma forma extremamente dolorosa e rasgada, assim, sobre sentimentos, sobre amor, sobre a tristeza. E ao mesmo tempo que eles ficam o tempo todo falando isso, assim, os personagens do filme, tudo é movido em torno do que eles idealizam, do que eles esperam sobre mulheres, e eles só se sentem confortáveis quando eles estão na companhia um do outro, assim. Eu acho que aquela última cena ali mostra isso de uma forma muito ampla, assim, muito catártica até, porque você vê que a câmera vai abrindo e vai mostrando como eles estão extremamente confortáveis ali na companhia só dos caras naquele bar, assim. E é isso, assim, eles não conseguem acessar esse elemento sobre o qual eles falam o tempo todo, pelo qual eles brigam, e que tá ali o tempo todo no que eles ouvem, no que eles conversam, no que eles falam, só que eles não conseguem tratar dentro deles, assim. E mesmo com a música ali, eu acho que a música mostra muito o quanto, embora eles falem sobre isso o tempo todo, eles nunca falam de verdade sobre isso, sabe? Então eu acho que, assim, é a cereja do bolo, assim, a música, porque você assistindo aquilo, eu fiquei, inclusive, muito curiosa para entender ou para, de repente, conversar com uma pessoa de fora do Brasil que não conhece essas músicas, para ver como é que seria a reação, assim, porque é uma coisa extremamente brasileira. Eu achei maravilhoso. Sim. Que são músicas todas cantadas por homens, né? Pois é. Se a gente for parar pra pensar, assim, músicas que são conhecidas, todo mundo conhece como brega, né? Que são resumidas assim como brega, porque são homens também cantando de amor, né? Músicas de amor no nosso cancioneiro popular são taxadas de brega, né? Principalmente se não são daquele cânone da MPB, né? E pensando assim, o Nelson Ned, ele é um ícone na América Latina. Ele é relevante, assim como o Roberto Carlos é na América Latina. Assim, talvez no Brasil as pessoas não saibam desse sucesso gigantesco que ele teve de gravar essa música, inclusive em espanhol, enfim. E eu tava pensando assim, como essa nossa
esse nosso não cânone do MPB é tão rico, porque teve recentemente um filme, O Melhor Amigo, né? O musical, e eu fiquei pensando como eu queria um musical de músicas do Sullivan e Massadas. Que nem estão nesse filme, mas assim, do quanto é rico esse nosso cancioneiro falando de amor, falando de dor, que uma das músicas mais bonitas assim que existem é Deslizes do Fagner, que é do Sullivan e Massadas. Sim. E como é catártico também o uso dessas músicas. Quando termina e sobe o Tudo Passa, que aumenta, né, nos créditos, nossa, assim, a gente sai arrepiadíssima Eu tive a oportunidade de ver no Teatro Amazonas, né, ainda por cima, que incrível. E saiu assim todo mundo, nossa, que filme incrível, por causa das músicas também, né? Sim. O que remete à nossa memória afetiva e de pensar que esses homens estão no nosso dia a dia, assim, podem não ter nesse contexto, mas a gente conhece vários homens que têm essas questões. Não, e eu acho belíssima justamente essa cena final com o Tudo Passa, porque você vê que realmente aquela situação de um tentar matar o outro passou naquele momento, assim, né? Porque eles voltaram para a mesma cidade, pro mesmo bar, fazendo as mesmas coisas. Tipo, não teve ali nenhum fator de mudança de comportamento deles. Então, aquilo simplesmente passou. E a gente não sabe se depois de tudo aquilo que a gente assistiu, se depois o Durval vai contratar um outro pistoleiro para ir atrás do Totó, ou se o Totó vai pedir ali pro Jerominho ir atrás do Durval de novo, sabe assim? Então a gente não sabe, isso a gente só sabe que é uma constante roda isso. E aí eu queria até pedir para vocês, meninas, porque eu acho que é importante, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem entender. Quando a gente assiste um filme desse, a gente não tá falando propriamente ali, tipo, na cara de assédio, por exemplo. Mas é uma ideia que tangencia o filme todo, né? Porque afinal de contas a gente vê o homem falando da mulher como uma propriedade, né? Uma propriedade roubada. A gente vê justamente a incapacidade desses homens de aceitar a escolha da mulher, né? Se ela quer deixar esses homens e eles não aceitam e tudo mais. E quando a gente traz para mais perto da gente, a gente abre qualquer jornal aí, qualquer mídia que a gente vai ver pessoas falando justamente que o fulano matou a namorada porque ele não queria se separar. Enfim, assim, tá forrado de notícia no Brasil sobre isso. Só que às vezes, quando você olha um filme desse num primeiro momento, e daí você olha e fala assim, é um filme que se passa no interior de Goiás, num lugar lá, os caras não tem sinal de celular, não tem modernidade, é um lugar abandonado, sabe assim? Tipo, um lugar que não existe lei ali, que são esses homens que fazem a própria lei. Imagina, aqui na minha capital acontece isso. Eu queria que vocês explicassem um pouco e falassem um pouco justamente como um filme desse ele pode simbolizar essas violências cotidianas que a gente vê no nosso dia a dia e como essa realidade ela é muito mais próxima do que pode aparentar ser, sabe? Nossa, difícil. Nossa, no sentido assim de que, como eu tava falando, né, são homens que ali estão naquele contexto muito específico, mas que a gente reconhece, né, esse homem que só consegue se soltar com a bebida. Eu acho que é um momento canônico, assim, não é momento canônico que eu quero dizer, mas é uma experiência que não é individual na vida de muitas mulheres, que é aquela coisa assim de o cara tá enchendo o saco, e ele só para quando você diz, sendo verdade ou não, que você tem um namorado, né? Assim, que é aquela coisa assim, ele só respeita o outro cara. Nem sempre isso acontece, como a gente sabe de tantos crimes que as pessoas chamam de crimes passionais, né? Que eu acho que paixão é a última coisa que tem aí, né? Mas motivados pelo sentimento de posse, pela obsessão, não necessariamente uma pessoa com quem você se relacionou. Eu, como jornalista, assim, eu trabalhei alguns anos fazendo essa parte do jornalismo factual e quantas vezes assim eu não escrevi um título desse tipo assim, homem não aceita
fim do relacionamento e mata a mulher, alguma coisa assim, nessa variante, assim. Eu acho que é só, assim, você ligar um da Atena, você vai ver 5 notícias desse tipo, ditas de forma bem sensacionalista, claro, mas está presente a portas fechadas que a gente nem sabe, né, com pessoas que a gente conhece, da nossa família, enfim, então é muito pessoal, assim, eu vejo muitas pessoas que gostaram do filme também gostaram falando de relatos pessoais a partir das coisas que são mostradas no filme, né? Seja alcoolismo, seja esses homens patéticos que não sabem expressar os próprios sentimentos, né? Seja essa coisa assim de ter 2 homens brigando por você e você não quer nenhum, assim, ou você pode até querer um deles, mas assim, vendo essa violência, assim, você se assusta e vai embora. Então, assim, ele tem várias questões ali que a gente pode se identificar, mesmo não tendo vivido exatamente o que está sendo mostrado. Que é o que a gente vive, assim, enquanto cinéfilo, centenas de vezes no ano, né? Assistindo os filmes. Exato. Mas, por exemplo, Lai, pra você, quando você estava assistindo o filme, a ausência da mulher na narrativa, de alguma forma, te incomodou? Não, de forma alguma. Eu acho que o filme vai justamente pro lado oposto, assim, porque a ausência da mulher, eu acho que ela é o ponto mais relevante da história. Ela se faz sentida o tempo todo. Você não consegue deixar de ver o quanto a ausência da mulher faz diferença ali naquele contexto, sabe? Então, eu acho que é muito contrário, assim. Eu acho que é um filme que deixa mais claro o quanto a ausência da mulher, ela faz diferença, e não só no contexto do que eles acham ali no filme, né? Porque eles agem ali no filme muito como se, tipo, a ausência da mulher porque a mulher é aqui para arrumar a casa, para fazer a comida, para limpar aqui, não sei o quê. Mas a ausência da mulher até no contexto da forma como elas são pensadas por esses homens, que é como um simples objeto, uma simples posse mesmo, né? Como a gente já até comentou aqui. Então, eu não acho que incomoda, não. Na verdade, eu não cheguei a ver nenhum comentário nesse sentido, assim, não nas críticas que eu li, pelo menos, assim. E eu acho que, embora a gente está falando de um filme extremamente localizado no âmbito regional, etc., é uma conversa muito universal, assim, porque a gente tem muito o hábito, talvez formado pela mídia, de entender a violência contra a mulher de uma única forma, como se fosse uma coisa que acontece de um único jeito, assim. E na verdade, a gente está sujeito à violência o tempo todo, assim, violências misóginas que recaem sobre as mulheres, mas que recaem também sobre homens. Então, eu acho que o filme traz isso dessa forma que a Cami falou, sabe? Você consegue se identificar com muitas situações ali, mesmo não tendo vivido, porque você enxerga o quanto elas existem em vários ambientes. Assim. E só uma coisa, assim, falando dessa ausência dela, que bom que ela não volta, né? Que bom que não trazem ela Exato. Para uma solução fácil, assim, nossa, o cara, ele reconheceu as próprias fragilidades e tal, agora ele merece o amor dela. Não é isso, assim, ela vai embora, ela foi embora para viver a vida dela e eles vão se degladiar ali, mas assim, que bom que não pega essa solução fácil e também eu nem fiquei esperando ela voltar, eu fiquei pensando, na verdade, enquanto eu assisti o filme, fiquei pensando justamente nisso, cara, que genial usar isso para usar essa ausência dela para mostrar, para expor essa fragilidade desses homens, né? As fragilidades deles. Eu fiquei lembrando daquele teste de Bechdel, lembra? Sim. Que a gente falava bastante tempo atrás. Esse é um dos poucos filmes que não passa no teste de Bechdel, e isso é bom, né? Isso é uma coisa boa no filme. Eu acho que acaba mostrando que não é necessariamente o filme passar no teste de Bechdel que ele vai ter uma discussão profunda ou interessante sobre a mulher, porque esse filme diz muita coisa sobre as mulheres na visão dos homens, mas mostrando o quanto eles são ridículos, né? Sim. Total. O senhor tá com saudade da sua patroa? Tô um pouco sem senhor. Eu também sinto falta da minha.
naquela última cena que a gente tem do Durval, quando ele tá dentro de casa e ele... Um momento que a gente vê o Durval assim, né, um pouco mais bêbado ali e tal, eu acho que é pra deixar claro que ela não voltou com nenhum dos dois, né? Tipo, ela não tá com o Durval e ela não tá com o Totó, porque quando ela tem... O Totó tem aquela conversa com o Durval no bar, o Durval fala assim, não, ela não vai voltar com você, não sei o que e tal, e aí o Totó vira pra ele e fala assim, não, e ela vai te deixar também. E aí o Durval fala, mas não vai deixar agora. Talvez ela não deixe agora e tal. Tipo, ele tá meio a entender que ele ainda tá com ela, assim. Que na real não tá, né? Porque ela acabou indo embora e a gente vê que ele tá completamente sozinho em casa, assim. Então ela realmente, ela tomou uma decisão, o Totó fica indo atrás dela, tipo, insistindo que quer passar lá, que quer ver ela, que quer não sei o quê. A gente nem ouve a voz dela ali, mas a gente vê claramente, assim, tipo, ele insistindo e ela negando, ela insistindo e ela negando, assim. É uma coisa... né, repetida. E eu acho ótimo, assim, tipo, a gente ter uma personagem que aparece no comecinho, vira de costas e vai embora, e a gente sabe a personalidade dela, a gente sabe a gente sabe o nome dela, sabe? Então a gente tem como o Dani falou assim, existe uma coisificação da mulher quando eles falam, eu vou pegar a mulherzinha, talvez eu pegue, mas ela dá muito trabalho e tal. Parece que tá falando num cabrito, né? Assim, de alguma coisa que não faz o menor sentido quando eles estão conversando sobre mulher em relação a isso. E eles não sabem realmente... É bem a metáfora que a Cami falou, assim, é a porta do banheiro feminino completamente cheia de entulho, porque eles não sabem o que fazer. O cara não sabe o que fazer com aquele banheiro, né? Assim, é muito louco. Eu queria saber o que vocês acharam do personagem do Antônio Pitanga, assim, que é um cara que surge ali, ele é um ermitão, né? Tipo, tá completamente isolado ali e tal. E por mais que ele apareça de uma forma que às vezes o próprio Jerominho fala que, você não liga pro meu primo, não sei o que, tal. É impressionante como eles são similares, né? Tipo, eles são todos similares, assim, o jeito de lidar com as coisas e tudo mais. É muito impressionante como mesmo o ser que parece ser o ser mais isolado e menos sensibilidade, no final das contas, é muito próximo deles e tem aquela questão da semelhança. E o Antônio Pitanga, eu acho ele monstruoso. Se a hora que ele aparece na tela, eu fiquei completamente hipnotizado por ele, assim, sabe? Não, ele é o futuro deles, né? É o futuro deles, assim, é impressionante, assim, como um ator. Recentemente eu vi a aparição dele em Vale Tudo, né? Ele só aparece no primeiro capítulo em 2 cenas, assim, e ele com 2 cenas faz algo incrível, assim, porque ele levanta... Toda a tese da novela é levantada na cena que ele tá. E ele é incrível, sensacional. E nesse filme também ele rouba a cena, porque ele é o personagem assim, que a gente compra a história dele, a gente fica comovido, e aí depois, quando é desmentido, a gente fica, cara, é dissimulado demais, né? Exato. É hipnotizante ver ele falando assim. O cara é um monstro mesmo, acho que não tem nem como. E é legal essa questão do mostrar pro outro, né? Tipo, se o cara manda matar ou mata o outro cara que pegou a mulher dele, ele tá querendo mostrar pra todo mundo que, né, que ele é o bonzão e que ninguém vai acabar com a honra dele, esse tipo de coisa. No caso dele, ele é o personagem que fala assim, já que se é pra não perder, né, pra não ter que lidar com isso, se eu não vou matar ninguém e tal, então é melhor eu ficar separado e ninguém vai me ver, né. Então também pode ter uma questão dessa, assim, de tipo, ele tá segregado porque ele não vai saber lidar com as pessoas achando que ele aí enfim, né, o corno ou sei lá o que vai ficar da sociedade, né, em relação a ele. Então acho que também dá para pensar nisso também, né, a forma dele lidar com a coisa, né, que é a forma errada que muita gente faz de lidar com problemas, né, você finge que ele não existe, não fala sobre ele e se afasta, né? Dá pra pensar nisso, assim, também, assim, nessa questão. E é isso, assim, e é maravilhoso mesmo. Ele chega lá em cena, né, assim, e lembrou até o Casa de Antiguidades, no sentido de que é um, assim, né, o Antônio Pitanga faz muito bem esses personagens muito fechados, muito carrancudos, sim, né, muito verdade. Sozinhos, solitários e tal, né? Então, isso é muito legal também, assim. E outra
coisa importante, gente, a fotografia daquele lugar, né? Eles na casinha lá, uma luz. Eu achei maravilhoso, assim, achei lindo, lindo. A casinha a forma como eles iluminam aquela casinha é sensacional. Sim. Não, vocês falaram das cenas noturnas, né? Aquela cena lá que um dos capangas vai lá matar o cara que tá com a gracinha. É sensacional também a iluminação, assim, de você ver toda a história ali, não precisa ficar totalmente escuro, mas a gente sabe que é noite, né? Sim. Sim, Não, exatamente, é isso. E eu achei, enfim, essas escolhas, né? Assim, você vê a questão dessa fotografia justamente não só por ser bonita, mas também para conseguir mostrar pra gente. E, por exemplo, na casa lá do personagem do Pitanga, tem uma hora que um cara vai deitar, então ele meio que sai de cena e realmente fica uma escuridão mesmo, você não vê ele, né? E aí, enquanto que nos outros pontos, sempre que é pra você ver, você consegue ver muito bem, porque a iluminação tá muito, muito delicada nesse sentido. Né? Mas você sabe que tem um outro aspecto que também me chama a atenção nisso, que é o seguinte, nesse momento a gente tem os personagens indo todos pra uma casinha, como vocês falam, a gente sabe que é uma casinha pequena, né, que mora ali uma pessoa que está isolada e tudo mais, e então eles estão indo todos de volta para sabe, eles estão se interiorizando, assim, né, eles estão ficando todos juntos ali e tal. E aí, nesse momento, se a gente tem uma fotografia ou um enquadramento mais aberto, como a gente estava vendo quando eles estão no campo e tudo mais, a gente traz essa sensação de isolamento. Se você faz uma coisa mais fechadinha só neles, fica parecendo que eles estão sempre juntos ali e que eles estão vivendo uma coisa muito mais intimista entre eles e tal. E o que eu acho muito legal é justamente como aqui o Érico ele faz essa brincadeira de, ainda dentro de um espaço muito pequeno, ele sempre trabalhar com essa coisa ampla, assim. Então, mesmo eles estando num lugar minúsculo, você vê eles sempre isolados, assim, um dos outros. Eles não têm uma conexão ali entre eles. Mesmo que eles se veem como semelhante, eles se apoiem como semelhante, mas eles ainda assim não estão conectados uns aos outros, assim, eles estão sempre isolados. E ele faz isso sempre com esse enquadramento, assim, ele sempre coloca um do lado direito, um do lado esquerdo. Quando tem os três em cena, você vê um no meio, um do lado direito, um do lado esquerdo. Eles nunca estão assim, sabe, juntos propriamente. Eles estão sempre afastados, assim. É muito, muito doido isso. E fora que eu acho que tem um outro ponto que é importante a gente falar, porque a gente falou de trilha, a gente falou de fotografia, né? Falou da iluminação, mas uma coisa maravilhosa desse filme é o silêncio, né? O silêncio diz muito, né? Sim. Nossa, total. Tanto que tem várias cenas que eles estão conversando, e essas conversas conversando sempre entre aspas, né? Porque é difícil ser diálogos, que tem aqueles silêncios esquisitos no meio, sabe? Aquele silêncio estranho, assim, que um fala, aí o outro não sabe o que responder, só responde com e aí é só isso, assim. Eu acho que é usado de uma forma muito pertinente para ressaltar tudo isso que o Rafa falou sobre o distanciamento entre eles, né, sobre o vazio e sobre essa incapacidade de criar conexões mesmo. E o timing, acho que isso é o que acaba gerando também um timing cômico muito bom do filme, porque se é um pouquinho a mais ou um pouquinho menos, já cai no exagero, já cai no espalhafatoso ou no muito exagerado, assim, sabe? Mas eu acho que é um detalhezinho muito bom mesmo. E até porque, se a gente for parar pra pensar nesse silêncio, porque eu lembrei muito dele justamente nessa cena final, quando eles estão tomando a cachaça lá e chupando o limão, a vitamina C, que o Dani bem lembrou aqui, não tem diálogo, né? Eles estão os três em silêncio, e aí o que você ouve são esses pequenos ruídos, assim, tipo deles chupando limão, da cachaça caindo no copo, e isso a gente vê ao longo de todo o filme, tipo, a gente vê, assim, a gente ouve, né, o som do grilo à noite, o pisar na areia, né, o chão, quando eles pisam na madeira, a gente ouve a madeira, quando ele tá na sinuca, a gente ouve o barulho das bolas batendo uma nas outras, assim. Então é sempre esse ambiente silencioso, assim, que
acaba trazendo ainda mais essa ideia dessa coisa isolada mesmo, né? Essa coisa de completo abandono, assim, né? E um ar de cansaço também, né? Cansaço. Eu também sinto muito isso, tipo, tá todo mundo exausto, tá todo mundo meio exaurido, assim, e talvez porque seja do feminino, seja da mulher que venha algo mais de vida, algo mais, né, assim, então também é isso, eles estão tudo muito, né, muito cansados mesmo, a maioria dos personagens são pessoas que já viveram muita coisa, e na cabeça deles, né, obviamente, tudo que eles precisam é de uma mulher para cuidar deles, né, assim, é isso que eles querem, no fundo é isso que eles querem carinho, eles querem cuidado, eles querem, né, assim, e a maioria, né, tanto o Matador quanto o Totó, o coisa, e principalmente o personagem do Pitanga são pessoas mais velhas, são pessoas que estão, né, assim, não tão, óbvio, né, o personagem do Babu não é tão velho, mas mesmo assim são pessoas que estão cansadas, que estão nessa exaustão que combina com o ambiente, mas também tem a ver com uma vida de muito sofrimento, né, assim, então acho que sei lá, eu achei interessante pensar também nesse sentido, né, isso também contribui muito, né, pra eles serem quem eles são, né? Plano detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para você, ouvinte aí, né? Para vocês fazerem coisas diferentes durante a semana. Lai, podemos começar com você? O que você trouxe de bom para os nossos ouvintes essa semana, Lai? Podemos começar por mim. Eu trouxe uma dica, na verdade, que é o Comeback, o primeiro filme anterior do Érico Rassi, de 2017. É com Nelson Xavier, que é quem ele tinha idealizado idealmente para interpretar o Jerominho no Oeste outra vez. É um filme que também fala aí nesse mais ou menos numa ambientação um pouco parecida, porque ele é um ex-pistoleiro aposentado e a história acompanha aí um pouco da vida dele a partir desse recorte. É um filme que está de graça no Sesc Digital. Sempre importante usar o recurso do Sesc Digital para ver filmes de graça, porque tem filmes muito bons lá que vale a pena sempre dar uma explorada. E a minha dica hoje é essa. Olá, e você acha que o Érico ele quer virar o nosso Tarantino, ou um cara especializado, nem Tarantino, porque não tem sangue, né, nos filmes dele, mas pelo menos se especializar nesse faroeste, assim? Eu realmente não diria muito Tarantino, porque eu vejo uma coisa realmente vai por um outro lado muito mais sensível e humanista da coisa, assim. Mas, de repente, é um assunto a se pensar. Talvez, né? Não sei. Pode Porque, ser. Às vezes, quando a gente pensa em cinema brasileiro, né? Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, não, assim, a gente não tem muito, tipo, diretor especializado em tal coisa. A gente geralmente fala, esse daqui é o diretor X que faz filme tal, né? E de repente a gente tem aqui, tipo, um cara que tá fazendo faroestes, né, de um jeito brasileiro. Eu vi que ele fala que quer muito, assim, não sei se ele quer fazer mais isso, né, mas ele filma muito Goiás por ser a região dele, né, o estado dele e tal. Às vezes também é mais por isso, né, mas talvez Goiás seja justamente o espaço onde o faroeste, a gente evoca o faroeste, né, não necessariamente seja a intenção dele, mas é o que vai ser evocado, né, pela região, pelo tipo, pelo cenário, né, sei lá, de repente. Talvez não necessariamente um faroeste em si, mas esse cenário, essa ambientação que puxa mais pro árido que a gente evoca aos filmes de faroeste, né, mas bem localizado, assim. Eu acho que nessa coisa de falar muito da própria região, acho que a gente, assim, eu acho que o exemplo mais claro, assim, que a gente tem no momento é o Kleber Mendonça com o Recife, né, que o Recife é um personagem mega presente no cinema dele, que ele traz sempre uma viés ali de olhar pro Recife sempre de ângulos diferentes. Eu acho que a gente tem alguns cineastas brasileiros que acho que fazem isso, só que é sempre um trabalho de formiguinha da gente olhando e pesquisando e descobrindo, né? Sim.
Muito bom, tá aí então, dica da Lai, filme Comeback. Cami, e você, o que você trouxe de bom pra gente de Plano Detalhe? Então, vou aproveitar assim, esse momento falando de Brasil, né, pra falar de algo que eu amo, que é novela. Boa. E aproveitar, né, estamos com o Vale Tudo passando na TV, essa nova versão, mas eu vou indicar de 88, que é minha novela favorita. Já vi algumas vezes. E, assim, eu tô vendo muito vídeo dela pipocando agora na internet por conta do remake. E, cara, como é brilhante essa novela, assim, como o texto do Gilberto Braga é até meio clichê falar, é um texto muito atual, mas porque são problemas que a gente ainda vive, de formas diferentes, mas a gente ainda vive. É lógico que é uma novela de 88, então tem questões, assim, que, por mais que eu tenha alguns problemas com esse remake, tem questões que o remake tá atualizando de forma que precisa ser atualizada, assim, mas no geral, assim, eu sou apaixonada pelo novela de 88, a Solange Ducá, que é a personagem da Lídia Bronde. Estou muito triste com o que está acontecendo com ela dessa versão, apesar da interpretação maravilhosa da Alice Wegman, mas assim, eu tô sentindo, assim, a Solange um grande quebrando o tabu, assim, e a personagem de 88, ela era muito moderna, muito feminista, mas assim, não parecia uma coisa assim, decorando o textão feito da internet, até porque não tinha internet, né, na época, mas enfim. É incrível a novela, ela fala de corrupção, ela começa assim com esse dilema, né, vale a pena ser honesto no Brasil, e trabalha todos os arcos dos personagens ao redor disso. Tem um personagem que é o personagem do Fagundes, que quem tá fazendo agora é o Renato Góes, que ele vive todo esse arco da novela, todo esse dilema, porque o personagem dele é seduzido pelo poder. Assim, é um cara honesto que é seduzido pelo poder, e como é o cara mais fraco ali naquela corrente, ele é o que cai. Então é muito, muito incrível. Desse remake eu destaco a Thaís Araújo, que tá absurda. Finalmente deram um personagem incrível para ela fazer em horário nobre, né? Então... E ela tá, assim, incrível. Ela tem essa cena com o Antônio Pitanga, que faz o pai dela, né? Que morre no primeiro capítulo. Os dois, assim, incríveis. Tô me divertindo muito com a Maria de Fátima nova, mas a da Glória Pires era muito sonsa. Era muito bom de assistir. Então, indico, tá no Globoplay. E uma coisa legal desse remake é que tem muita gente assistindo. Nem que seja só pra comparar, mas tem muita gente assistindo. Pois é. Enfim, pra ver. E, assim, a nossa novela... A novela brasileira, no geral, ela é brilhante. Ela conta a nossa história recente de uma forma muito importante. Assim. Outra novela que eu amo é O Rei do Gado, e como ela é inserida naquele contexto nos anos 90, assim, de uma forma muito forte. Assim. Você vê aquela novela e você sabe que é 96. E Vale Tudo, você sabe que é uma novela assim, do fim do início da democracia de novo, e daquele momento ali de crise que eu estava nascendo ali, né? Enfim. Mas daquele momento ali de crise que o Brasil estava vivendo, inflação gigantesca, e é uma novela que coloca isso, que é muito política, e o texto do Gilberto Braga é absurdo. Então assistam, tá no Globoplay. Ou se vocês têm Twitter, vai aparecer 1000 cortes no Twitter para vocês. É mesmo. Muito bom. Tá aí, então, novelas que eu me trouxe pra gente. E você, Dan, o que você trouxe de bom aí? Vamos lá, vou fazer algumas indicações então aqui, aproveitar. Boa. Primeiro, tem um livro que eu li, eu até preciso devolver pro meu irmão, que eu peguei emprestado do meu irmão, que eu achei demais, assim, eu quero muito indicar, e é um livro super rapidinho, assim, esses livros bem fininhos, chama Vamos Comprar um Poeta. Ele é do Afonso Cruz, que é um escritor português, e ele é muito interessante, muito legal, assim, de ler, porque basicamente é a história de dá a entender que é uma menina, né, uma história de uma menina adolescente, que a história se passa num futuro meio não muito distante, assim, né, tal e tudo mais, que obviamente toda uma crítica que o Afonso Cruz está fazendo à nossa sociedade, mas é muito interessante, assim, porque ela é um futuro em que as coisas são todas racionais, então os nomes das pessoas são todos códigos, né, o nome da pessoa é tipo assim, AED 7042, sabe, tipo, como se nós fôssemos, porque pra que ter nome, sabe, uma coisa assim, tudo muito prático, a vida toda é muito prática, as pessoas calculam tudo muito certinho, e aí ela decide comprar um poeta, porque ela descobriu que talvez seja legal ter um poeta em casa.
E ela compra, literalmente, um cara que é um poeta, então ele não se encaixa na sociedade, e leva ele para casa. E aí a vida dessa família começa a se ficar diferente, porque tem um poeta que questiona as coisas, que pensa coisas que não são só racionais, coloca emoção nas coisas e tudo mais. E é um livro rapidinho, super curtinho, uma paródia, sabe assim, quase que só uma brincadeira que o Afonso Cruz está fazendo, mas é muito divertido e vale muito a pena. Então quem puder ler esse livro é muito divertido assim mesmo, é engraçadinho, é gostosinho de ler, é rapidinho, é super legal de ler, assim, vale muito a pena. Eu vou indicar também um filme que passou em vários festivais, a galera que acompanha o festival com certeza viu na época que saiu, mas eu não tinha visto ainda, acho que faz uns anos que passou, eu lembro que passou na mostra e tal, e eu vi na MUBI, que chama Folhas de Outono, que é do Aki Kaurismäki, né, que é um filme finlandês, né, e é muito legal, assim, por se passar na Finlândia, ele é uma comédia com humor aparentemente finlandês, então, assim, você não vai dar muita risada, mas não é essa a proposta do filme mesmo. E ele é todo esquisitão, e os personagens são todos meio esquisitos. Parece que ele tá se passando uns anos 80, mas ele tá comentando a guerra na Ucrânia, então ele já, né, do começo da guerra da Ucrânia lá, quando começou a invasão, né? Então não faz tanto tempo assim. E é um filme todo esquisito, mas que conta a história basicamente de um cara que é alcoólatra, né? Assim, tá tendo problemas com álcool. Uma mulher que foi demitida e tá tentando se encontrar também, né, no trabalho dela, e eles meio que se apaixonam, mas ao mesmo tempo tem todo um desencontro, bem comédia mesmo, uma coisa boba assim, sabe, perde o telefone, demora pra se achar e tal, mas ao mesmo tempo é um filme bonitinho, fofinho e super diferente, que mostra, né, um outro país, um país que a gente não tá acostumado a ver filmes, né, da Finlândia, e acho que vale muito a pena, assim, pra quem puder, quem tiver com a MUBI em casa aí. E ele também, de certa forma, conversa um pouco com o Oeste outra vez, porque ele também fala de masculinidade. Claro que com outra proposta, de outra maneira, claro, mas ele também trata, né, da masculinidade, da maneira como o cara não consegue se expressar, né, sobre os sentimentos dele com a moça com quem ele quer sair e tudo mais. Essa é a dica. E por fim, eu vou indicar, só citar aqui, que eu ainda vi poucos episódios da nova temporada, mas chegou a quarta temporada de Hacks. Ah, sim. Que é uma série muito foda. Amo! Da Max. Então fica aí a dica pra galera assistir, e quem não viu nada de Hacks, vale a pena de repente maratonar, que é uma série que vale muito a pena. Tem personagens muito boas, é engraçada, assim, de maneira inteligente, tem uns dramas, assim, que você vai se envolvendo com os personagens, você fala, meu Deus, como que vai resolver isso aí e tudo mais, é bem legal, vale muito a pena. Você sabe que eu comecei a assistir Hacks, eu acho que eu assisti os 2 ou 3 primeiros episódios, assim, você sabe quando não me pegou, assim, no começo, mas eu vejo tanta gente elogiando que eu tô pensando em dar uma insistida nele, realmente. Eu acho que vale a pena dar uma insistida, mas e é isso, assim, claro, tudo bem se não gostar, não tem problema, mas eu acho que o legal é que você vai se mergulhando nas personagens mesmo, sabe, na forma como, na relação das duas, né, da roteirista, da Deborah Vance lá, que é a humorista, a comediante das antigas e tal. Eu acho legal como ele vai explorando e ele vai colocando camadas, né, nas personagens, assim, que é bem legal. Assim. Pô, muito legal. E aí a quarta temporada tá bem legal também. Muito legal, muito legal. Bom, então para finalizar aqui o Plano Detalhe, vou deixar o meu Plano Detalhe, que é uma série que, olha, poucas pessoas falaram ainda dela aqui no Plano Detalhe, acho que vou ser a primeira a falar, que é a série Adolescência, né, que foi uma série que foi um hit aí nas redes sociais um tempo atrás, e enfim, eu fui lá, assisti ela e tudo mais. Eu acho que tem muita coisa legal pra conversar ao redor dela. Eu acho que é uma série super impactante, assim, principalmente pra quem é pai de adolescente também, porque ele vai falar justamente sobre esse monte de relação, né, que os filhos têm e como os filhos veem o mundo, que às vezes fogem ao nosso controle, por mais que a gente ache de alguma forma que a gente tem o controle sobre alguma situação, muitas vezes isso escapa a nossa mão. E eu acho que uma das coisas também que fez de Adolescência ganhar, né, essa relevância aí, principalmente para quem gosta de audiovisual e tudo mais, é que são episódios de 50 minutos ali e tal, todos gravados em plano sequência, assim. Plano sequência daquele jeito, né, que às vezes
pode ser que tenha tido algum corte e tudo mais, mas a maioria dos episódios é um plano sequência limpo mesmo, assim. Então é impressionante a sincronicidade das cenas e como as coisas vão acontecendo, e é lógico que quando você opta por gravar todos os episódios dessa maneira, você tem que abrir mão de algumas coisas convencionais, né, do audiovisual. Por exemplo, você ter um personagem ali que vai te guiar por vários cenários e que vai te trazer outros pontos de vista e tudo mais. Então é uma série muito interessante nesse sentido também, de desprendimento, da gente estar ali e tentar encontrar e sentir, né, as coisas conforme vão sendo mostradas em tela. E é muito legal. E para quem gosta principalmente de filmografia, quem gosta de técnicas de filmagem, assim, acho que é uma série que é um prato cheio, porque tem já na internet algumas cenas de como que foi iluminado o cenário para que a câmera não aparecesse, assim. E aí tem umas coisas muito doidas lá de como que eles fazem isso. Então é muito legal, assim, é muito legal da gente ver isso sendo feito. A série é muito interessante também e certamente ainda dá para desdobrar ela e tem muita coisa para conversar sobre ela. Então tá aí, Adolescência, série que tá na Netflix. Ela tem a ver, inclusive, com o Oeste outra vez. Tem, é verdade. Total. É verdade, tem razão. Gente, chegando aqui ao final desse podcast Cinemação 595, batemos esse papo aqui sensacional sobre Oeste Outra Vez, filme brasileiro, e eu queria agradecer os meus convidados aqui por esse papo. Lai, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, Lai, um papo excelente, e deixa seus meios de contato para quem quiser acompanhar você aí pelas internets. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite, pelo papo. Foi muito bacana. Sempre bom estar aqui. E nas redes sociais, estou no Instagram, no Blue Sky, @LaizaZanetti. Quando eu lembro, eu compartilho lá os textos que eu escrevo. Atualmente Quando eu lembro, eu sempre falo, vou começar a postar. Eu faço durante uma semana, um mês, depois eu paro. Mas agora, no momento, eu tô colaborando lá com o pessoal do Estadão, então meus textos estão lá no jornal, e escrevo também uma coluninha toda semana no Peliplat, que é uma rede social que está surgindo aí, para textos sobre cinema e séries, tem bastante coisa legal lá. E eu tenho uma coluninha lá também, e toda semana eu escrevo um textinho lá. E esse, quando eu lembro, eu também posto. Mas é isso. No Instagram e no Blue Sky, o Twitter eu abandonei de vez, nunca mais voltei. Tudo @LaizaZanetti. Boa, isso aí. Muito obrigado, Lai, mais uma vez. Cami, obrigado também pela sua participação aqui com a gente. É sempre uma delícia ter você aqui, Cami. E fala também meios de contato aí para quem quiser te acompanhar, te ouvir, te ler. Então, obrigada, Rafa, pelo convite mais uma vez. Pode me chamar quantas vezes for. Se eu não tiver nada pra, assim, nenhuma força maior, assim, estarei aqui. Enfim, eu tô Não, eu não tô mais no Twitter. Tem meu perfil lá, porque eu continuo lendo, mas eu não escrevo mais no Twitter. Uhum. Mas eu tô no Blue Sky como Camila Henris, HENRS. No Instagram, Camila Henriques M. Ele é trancado, mas pode pedir lá que eu aceito. É só para ter um controle. E eu também escrevo pro Peliplar, assim como a Laisa, toda semana tem texto meu lá, que, enfim, o meu mais recente foi sobre Abaixo o Amor, que é uma comédia romântica com a Renée Zellweger e o McGregor, que eu amo, filme de 2003. E eu escrevo também pro Feito por Elas. Saí do Cine 7 no fim do ano passado e agora eu tô na equipe do Feito por Elas. E também tem o Sábado Sem Legenda, né? O podcast Sim. com o Diego e com o Diego Quaglia e com o Vincent Cessering. E lá estamos falando de filmes que são a cara do sábado à noite. Pra você que sente falta do Supercine, que ainda existe, né? Mas não é mais o Supercine
Cine daquele jeito. É isso, meu, e feito por elas, incrível, elas são maravilhosas, eu adoro o pessoal lá. Incrível, estamos lá, vamos lá galera, mulheres. É isso, que bom que você tá lá, legal, Cami, muito obrigado, e Dan, obrigado também pela sua participação aqui com a gente, o Dani com agendas e aulas e escrevendo, mas ele está aqui com a gente hoje, e eu tenho que agradecer mais uma vez, Dan, pela sua presença, e fala os meios também de contato. Abrir um espacinho pra vocês, não, brincadeira. Ai, nossa, consegui encaixar aqui na minha agenda. Mas é isso. Eu tô também como @DanielCuri no Blue Sky, né? Tem o finalzinho, ponto, Blue Sky lá, mas tô lá também no Blue Sky. Tento postar mais, enfim, mas nunca consigo, mas tô lá, de vez em quando eu posto umas coisinhas. E divulgo a minha newsletter, né, do Substack, né, que é o danielcuri.substack.com. E aí quem estiver usando o Substack como rede social, tá para seguir, tem todo quase um equivalente a essas redes sociais, né, tipo Twitter e Blue Sky, assim, com postagenzinhas, onde eu também devia postar mais e não posto tanto, mas os textos estão indo, e tô alternando entre ficção, alguns textos com reflexões e tudo mais. Também escrevo no próprio Cinemação, né, então volta e meia tem textinho meu no Cinemação também, e no Instagram também, também é o @DanielCuri, só que com 2 L's, né, que se alguém quiser me seguir no Instagram, onde eu posto foto na academia pra falar tá pago, mas tô lá também. E acho que é isso, gente. Né, acho que o básico é isso. Eu tô tentando me dedicar ao Substack mesmo como newsletter, então quem puder me segue lá que vai ter. Chega no seu e-mail, de repente você nem precisa usar rede social, também é bom. Boa, boa. É isso, gente, é isso. E aí, curtiu o episódio de hoje? Bora continuar essa conversa? Manda tua crítica, pergunta, teoria maluca, ou só um oi lá nas nossas redes sociais, no @Cinemacal, né? Sem cedilha, sem tio, Cinemacal, ou no contato @cinemacal.com. Assim você já consegue falar com a gente e a gente lê tudo que vocês mandam. Quer falar diretamente comigo? Só me achar como Rafa Arinelli. É sempre bom trocar ideia com vocês, então manda, que eu gosto muito de falar com quem tá ouvindo o nosso podcast, então manda mensagem, procura Rafa Arinelli. E segue o podcast no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, no Castbox ou no Orelo, né? Assim você recebe os episódios na hora que eles saem, sem depender de algoritmo maluco. E se quiser, dá aquela força pro Cinemação, com um cafezinho por mês, você já ajuda demais a gente aqui, fora que tem um grupo no WhatsApp e presente no fim do ano. O link tá no post desse episódio. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. O podcast Cinemação 595 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.